Bom dia a todos e todas. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que me deixou muito triste, muito indignada e muito preocupada, que aconteceu nesse fim de semana com a travesti Dandara, que foi morta por 5 homens por ser travesti. Ela foi morta a pauladas, foi torturada e ainda filmaram e colocaram nas redes sociais a morte dessa pessoa, desse ser humano que estava aí no mundo, além de sempre, de ter vivido uma vida toda de sempre colocarem, como se fosse uma coisa anormal, como se realmente não fosse um ser humano, que é um absurdo, como se fosse algo a ser corrigido. E ela foi morta. Antes do Carnaval também teve a morte do menino, dia 26 de fevereiro, se eu não me engano, a morte de um menino de 11 anos, no Habib's, porque ele estava pedindo dinheiro ou estava pedindo comida. O segurança saiu correndo e o menino teve um ataque cardíaco, enfim, e veio a óbito. Bom, eu trouxe esses 2 temas hoje, porque nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso aqui na tribuna. Hoje foi protocolado um documento, pedindo para que as escolas municipais, perguntando, como que as escolas municipais estão cumprindo o que está lá no Plano Municipal de Educação. Como que as escolas municipais, como que a cidade de Pelotas está fazendo para que esse tipo de crime desapareça? Para que se fale sobre gênero, sexualidade, sobre minoria, sobre racismo, sobre preconceito nas escolas. Como que a Secretaria de Educação está fazendo para que isso seja minimizado? Porque a gente sabe que acabar agora não vai, mas tem que minimizar isso. E um dia, a nossa vontade é que isso acabe. Eu trouxe alguns números, para a gente pensar. Por que é importante a gente falar isso? Por dia, no Brasil, 28 crianças e adolescentes são assassinados. Esses casos podem, de 2013 a 2019, pode chegar a 42 mil casos. As pessoas trans no Brasil, eu já falei isso, são as que mais... O Brasil é o que mais mata pessoas trans, e aliás, LGBTs, e aí estão as pessoas trans. O Brasil é o país no mundo que mais mata LGBT. E a gente tem no plano municipal, um dos objetivos é que se faça, uma das metas é que se faça essa discussão dentro das escolas, dentro das instituições. No último ano, esse aumento foi de 22%. Houve um aumento de 22% de mortes dessas pessoas. A cada 28 horas, morre um LGBT no Brasil. Pelotas já matou também travestis e transexuais. Pelotas matou a Brenda Lee, lembram? Faz uns 2 anos, mais de 2 anos, por ela ser travesti. Agora há pouco, a Michele foi morta. E quando a gente vê um jornal tratando a Michele como homem, o jornal está pisando em cima da identidade da Michele. Quando o jornal traz
que a Michele era um homem, ou tantos outros travestis, transexuais, ele está matando a identidade dessas pessoas. Está ajudando a que o preconceito seja cada vez maior contra a vida dessas pessoas e contra essas pessoas. Não se sabe se a Michele foi morta por transfobia. Isso a gente não sabe, ainda está sendo investigado. Mas o fato é que a Michele morreu no momento em que ela não teve, no mínimo, a sua identidade respeitada. Pelotas, ontem estava na faculdade e uma colega trouxe que dentro da Universidade Federal, os estudantes, uma pesquisa que ela está fazendo, num estágio que ela está fazendo, os estudantes relatam que, quando vêm de fora para Pelotas, eles sentem Pelotas uma cidade muito mais preconceituosa, racista, homofóbica, enfim, transfóbica, do que as cidades que eles vieram. Então, Pelotas continua colaborando para que exista cada vez mais o preconceito. E as pessoas estão sofrendo aí. E o que a gente faz para que isso acabe, para que isso realmente seja discutido? A gente tem que trazer isso para dentro da escola. A gente tem que trazer essas discussões primeiro, fazer essas discussões, dizer que as pessoas transexuais, pessoas transgêneros, pessoas travestis, homossexuais, lésbicas, são pessoas normais. Não existe nada de anormalidade nisso. E são pessoas que estão aí no mundo e que estão sofrendo todos os dias com todo tipo de preconceito. Mas, muitas vezes, a escola ela não faz esse debate, ela não faz essa discussão. Nós temos no plano municipal, eu pedi um pedido de informação hoje, eu gostaria muito de receber, como pedido de informação, que tivesse um projeto que já estivesse sendo aplicado nas escolas, em todas as escolas de Pelotas, para que a gente não tenha mais esse tipo de preconceito. E falando sobre, tentando fazer uma ligação com um menino que estava lá pedindo, porque não tinha o que comer, e foi morto por causa disso, porque ali não era o lugar dele. Primeiro, realmente, não é o lugar de uma criança estar, a criança não tem que estar pedindo. É um absurdo que ainda hoje a gente tenha no Brasil muitas crianças em situação de rua. Mas por que isso acontece? Muitas vezes porque não se tem políticas públicas na questão cultural, na questão de lazer, na questão de entretenimento, de espaços dentro da própria periferia, de empoderamento dessas pessoas. A escola, muitas vezes, é um lugar de segregação, onde aquelas crianças não se sentem bem. A escola, hoje, é um lugar precarizado. É um lugar onde não se tem política, onde muitas vezes não se tem, se não se tem sala de aula, se tem professor, não se tem sala de aula, se tem sala de aula, não se tem professor, e isso é uma realidade aqui de Pelotas. Tem escolas que foram reformadas, como é o caso da escola de Irugurugô, e que não tem uma professora, um professor, enfim, para dar aula ali. Tudo passa pela escola. Tudo. A nossa sociedade, a escola é a nossa sociedade. Por isso que nós temos que ter muito políticas públicas ali. E políticas, de fato, verdadeiras, que sejam construídas com os profissionais que estão naquele espaço. Para que a gente possa pensar nessas ações que devem ser feitas e pensar em como qualificar esse espaço educacional. E como deixar ele mais atrativo para os professores e valorização desses educadores dentro da escola. Eu gostaria também de fazer o convite, já que amanhã nós temos a nossa audiência pública, para que as pessoas também venham amanhã na Câmara para a gente discutir todos esses absurdos que estão acontecendo, né, todos esses projetos que estão vindo aí, para matar ainda mais o povo pobre e trabalhador, para cada vez mais, principalmente as mulheres, terem menos direitos. Elas já não têm, nós já não temos os nossos direitos assegurados, nós temos muitas vezes na lei, mas no papel, mas muitas vezes na prática isso não está. Então, convidando todos para que amanhã venham na audiência pública, para que compareçam, para que a gente possa discutir, sim,
que lugar de mulher é em todo lugar e pensar em ações para que a gente não perca ainda mais os nossos direitos. Obrigada.